Olá, meus amigos, estamos aqui para fazer reflexões. Eu gosto muito de ler, eu gosto também de pesquisar sobre a vida das pessoas. E eu lendo um livro, eu achei muito interessante dessas pessoas famosas, porque eu gosto de ver, acompanhar a vida delas, né? Porque elas foram famosas, tiveram sucesso, mas o que eu gosto mesmo é de ver lá para o final, o que elas disseram, como que ela terminou. Que a palavra de Deus ensina, porque ela ensina da seguinte maneira: o que vale mais, o que vale é o final das coisas. Não adianta você começar bem uma coisa e terminar mal. Pois bem, eu lendo um livro, eu vi vários personagens, e eu vou passar para vocês alguns deles, o que eles disseram à beira da morte. O que foi que eles pronunciaram? Será que eles teriam coragem de dizer a última mentira na hora da morte? Pois bem, eu quero antes fazer uma leitura aqui no livro de Provérbios, que diz assim, capítulo 1, versículo 29. Porquanto odiar o conhecimento e não preferir o temor do Senhor, não aceitar o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Muito bem. Isso aqui é um texto de Provérbio. Eu gosto muito desse texto. Eu acho esse texto aqui muito interessante. Então, meus ouvintes, meus amigos, eu quero fazer alguns comentários sobre alguns personagens que na hora da morte o que eles disseram. Voltaire, ele foi um filósofo francês e ele foi um homem, ele era ateu. E esse homem, ele lutou muito contra o cristianismo, muito contra o evangelho. E esse homem, ele teve todas as famas, todas as honras do mundo, que o mundo pode dar. Ele foi um escritor, na verdade, era um escritor e filósofo, muito inteligente. E ele, na hora da morte, ele começou a sentir que tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele lutou contra, estava vindo contra ele. Então, aqui está dizendo que quando ele estava morrendo, ele estava nas últimas, os amigos dele foram visitar ele. E aí ele disse assim, né, várias vezes que os amigos iam consolar ele disse assim: Fora, foram vocês que me trouxeram essa condição. Deixe-me, repito, vou embora. Que glória infame foi essa que vocês prepararam para mim. E aí ele morreu dizendo da seguinte forma: outra vez então súplice, clamava: ó Cristo, ó Senhor Jesus. Em seguida ele voltava o rosto de lado e gritava: devo morrer abandonado por Deus e pelos homens. E aí a enfermeira que estava com ele, ela disse assim: olha, nem por toda a riqueza da Europa jamais voltarei a ver o outro incrédulo morrer. Foi uma cena de horror que vai além de todo exagero. Tal foi o comprovado fim desse homem, que possuía um intelecto privilegiado, excelente educação, grande riqueza e muita honraria mundana. Esse foi um dessas pessoas que negam a existência de Deus, que não quer nada com as coisas de Deus. Pois é, meu ouvinte, tem um outro aqui também que eu quero compartilhar
com vocês que um foi Napoleão Bonaparte. Ele disse assim: como é grande o abismo entre a minha profunda miséria e o reino eterno de Cristo. Então Napoleão, na hora da morte, ele disse isso. Carlos IX, rei da França, na hora da morte ele disse o seguinte: estou perdido, eu sei muito bem. E aqui tem um versículo muito bacana, que está em Salmo 32:6, que diz assim: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não o atingirão. Isso é, quando a morte estiver chegando. E esse Carlos IX, ele era um jovem, ele morreu no dia 30 de maio de 1574. O caráter dele era uma mistura de paixão, agudeza, crueldade e astúcia. Ele que participou, não sei se vocês que conhecem a história, daquele famoso massacre dos cristãos de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572. Ele perseguiu os huguenotes, que eram uns cristãos que tinham esse nome, e ele mandou matar muita gente. Na hora da morte, ele disse da seguinte maneira: estava a enfermeira dele: ó minha enfermeira, quanto sangue, quantos assassinatos, quantos conselhos maus eu segui. Então uma oração inútil: ó meu Deus, perdoa-me e tem misericórdia de mim se tu puderes. Eu sei que eu sou. O que é que poderei fazer? Estou perdido, eu sei muito bem. Olha, para a pessoa dizer isso na hora da morte, é porque ele deve estar numa grande agonia e ele sabe da grande realidade. Quantos de vocês que não acreditam em Deus, quando chegar no final da sua vida, você já pensou se você estiver errado? Tem um outro também, é um advogado muito famoso, ele era um inglês, e o nome dele é Thomas Paine. Ele nasceu na Inglaterra, numa cidade chamada Tendefort, em 1737. E ele começou foi subindo gradativamente os postos lá na Inglaterra, né? E depois, as últimas declarações dele, Thomas Paine, foi essa: meu Deus, por que me desamparastes? Então, aqui eu estou citando alguns exemplos de homens que talvez seja como você, que nega a existência de Deus. Porque na hora da morte, ninguém tem coragem de mentir. Tudo aquilo. E esse livro que foi escrito aqui foi escrito por um doutor, por um médico, né? Ele foi escrito por um médico porque ele compilou, tem outras histórias aqui, ele compilou o que se passava no leito de morte. E ele via muitas coisas. É um livro que tem muito testemunho de pessoas que estava vendo o mundo espiritual, estava tendo aquela visão, alguns minutinhos antes, alguns têm esse privilégio de os olhos carnais serem abertos e a pessoa vê o mundo espiritual estando ainda neste mundo, com um pé neste mundo e outro pé em outro mundo. Foi o caso de Estevão. Estevão aconteceu da mesma forma. Estevão que está relatado lá em Atos, ele estava sendo apedrejado e a hora que ele olhou para cima, ele viu o céu. Ninguém mais viu, apenas ele. E aí ele falou que viu Jesus à direita do Pai, em pé. E as pessoas ficaram com mais ódio ainda, porque as pessoas estavam cegas, só viam o mundo físico. Então, eu espero que esse vídeo aqui, para você que não acredita num Deus, que não acredita em outra dimensão, eu aconselho você a não pagar para ver isso. Você já pensou, você está fazendo coro com esses homens que no último momento da vida viram a grande besteira? Eu tenho visto pessoas tão tolas por aqui, que eles nem param para pensar: e se a palavra, a Bíblia estiver correta? Se as Escrituras estiver correta? Se as Escrituras estiver correta, você está perdido.
Você vai ser mais um deles que, se tivesse alguém para escrever o que você vai dizer, seria mais um testemunho triste. Mais um testemunho triste de alguém que está indo para a eternidade sem se preparar. De alguém que está partindo para a eternidade porque gastou todo o seu tempo negando a existência, negando Deus, se recusando a conhecer a verdade, se recusando a aceitar o plano da salvação. Então, eu tenho um livro aqui, ele é muito extenso, ele tem mais de 250 testemunhos de pessoas, são fatos verídicos. O nome do livro, ele diz o que eles disseram a um passo da eternidade. É um livro que só relata o que as pessoas disseram, ele não tem comentário nenhum, só relata. E aqui tem bastante pessoas famosas. Mas como o tempo nosso aqui é curto, eu achei por bem alertar cada um de vocês. Você que não acredita que existe um Deus, que existe um outro mundo, eu espero que você pesquise a vida desses homens que eu citei. Tem Darwin também, que ele conta que ele era um jovem bobinho, que ele esparramou aquela doutrina da teoria da evolução. Aí ele se arrependeu amargamente no final da vida dele. E aí ele diz que ele era um jovem que pregava, e você pode ver lá o fim dele, a biografia dele, o que ele escreveu. Muitos não acreditam, muitos se recusam a acreditar nisso, né? Mas nós devemos tomar muito cuidado. Por isso que nós estamos aqui direto, de todas as formas, tentando alertar você do perigo. Por isso que nossa mensagem aqui é pregar, te avisar do perigo iminente. E você que está tendo parte, que está tendo contato, você não está inocente. Você não está inocente porque você está sendo alertado. É como alguém está te avisando, ó, o abismo, mas você está ignorando, você vai cair. Eu espero que esse vídeo tenha levado você a refletir. Pense nisso.